Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Boa noite. Pronto, terminou de ligar as luzes. Eu não sei se você já deu um sorriso, a pessoa está do seu lado, aleluia. Mas um sorriso que mostra o dente, aquele bem sorridente, sabe? Sim. Aleluia. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 23, a partir do verso 1. Nós vamos ler aqui um longo trecho da palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 23, verso 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Amém? Bom que, de repente, se você não leu nada da Bíblia hoje, você vai sair do culto dizendo, eu li um capítulo da Bíblia. Aleluia. Acompanhando o pastor. Amém? Vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 1. Se você está sem sua Bíblia, tem aqui na projeção. Amém? Para você acompanhar também. São estas as últimas palavras de Davi. As últimas palavras de Davi, do rei Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua, disse o Deus de Israel. A rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol. Como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Então, depois de Davi declarar isso, agora tem uma lista. A história, na verdade, dos valentes de Davi. A lista está no final. A lista, de fato, está lá no verso 24. Mas vamos ler aqui do verso 8 em diante. Continue acompanhando, por favor, verso 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento naquele dia, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300, e os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele o mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente, de Cabzeel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Você está entendendo que coisa extraordinária esses homens fizeram? Já pensou? Está na época da neve, você está em fuga, procura um lugar para se esconder, achou uma cova, entra lá, tem um leão lá dentro. O que é normal? Eita, o leão está aqui, sai correndo.
Ele não, ele olhou para o leão, ah é? Você vai ter que sair, porque eu não vou sair não, eu tiro você, leão. Gente, ele enfrentou o leão, um homem. Amém? Mas vamos continuar. Verso 21. Matou também um egípcio, homem de grande estatura, né? Que quando fala assim, geralmente é um gigante. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30, agora vai uma lista de vários nomes, com a origem deles. Verso 24 em diante. Agora, do verso 24 até o 39, é quase um trava-línguas. Irmão, sabe o que é trava-língua? É aquele negócio difícil que você lê. Se você for ler rápido, trava tudo. Agora, vamos ver se você consegue me acompanhar. Bom seria eu chamar todo mundo para ler em voz alta. Será que conseguiria? Acho que consegue, não. Vamos ver. Mas acompanhe aí, por favor. Vamos lá. Verso 24. Está escrito. Verso 24. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Sama, Erodita, Elica, Arodita. Ó, começou. Elis, Pautita, Ira, filho de Ixtecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoita, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi, Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Sama, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita, Elião, filho de Aitofel, Gilonita, Ezrai, Carmelita, Barai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, o Eteu, ao todo 37. Consegui, amém? Alguém travou aí na hora de ler ou não? Aí você até fala, pastor, por que você está lendo esse nome complicado dessas pessoas e a origem estranha para nós? Né? Porque isso aqui faz parte da região de Israel, não é nossa região, por isso são todas palavras estranhas aos nossos ouvidos. Eu acredito que muitos pastores evitam ler esses textos aqui. Mas sabe por que eu estou lendo, meus irmãos? Porque é o seguinte, Deus quis que ficasse a lista desses homens na Escritura, na palavra dele, porque são homens de honra. São homens que tiveram uma conduta diferente dos homens normais, de praticamente qualquer época. Então, são nomes que merecem ser lembrados. Eu quero te falar uma coisa. Há uma lista de nomes também no reino dos céus. Posso dizer que, na verdade, existe mais de uma lista. Existe a lista daqueles cujo nome está no livro da vida, que são aqueles que foram salvos, e nós vamos estar celebrando aqui, né? Então, alguns desses salvos, né? Alguns já foram salvos há bastante tempo, mas serão batizados aqui, testemunhando da fé publicamente no Senhor Jesus Cristo, que é um mandamento do Senhor, amém? Que estão honrando o Senhor ao fazer isso, e serão honrados pelo Senhor lá naquele dia, por causa dessa atitude deles, sendo batizados diante dos homens. Alguém pode dizer amém? Essa é uma grande bênção. Mas como eu disse, então tem a lista do livro da vida, mas você pode ter certeza que tem uma lista também de homens e mulheres vencedores. Esse é o nosso encargo. Quando você passa aqui na entrada aqui do corredor, do auditório, aqui do prédio da igreja, tem uma visão ali, um slogan. Talvez você nunca observou esse texto com detalhes, mas na saída você pode observar depois. Está escrito que o nosso encargo é edificar uma igreja de quê? Alguém se lembra? Vencedores. Então, eu quero falar nessa palavra hoje, nessa noite, antes do batismo, sobre estes vencedores. E aí, eu coloquei como título, né, para explicar essa mensagem, da seguinte forma. São os reinos do povo de Deus e o seu rei. Os reinos do povo de Deus e o seu rei. E eu sei que você já pode estar pensando, pastor, mas espera aí, os reinos do povo de Deus... O povo de Deus não deveria ter só um reino, que seria o reino de Deus? Deveria. Mas eu quero te mostrar que, na verdade, tem gente que faz parte do reino de Deus, só que, a princípio, ele está servindo a um outro reino. E desde já eu te dou um spoiler, né? Como se diz aí.
em relação às séries, né, de TV, dos streamings, né? Eu não estou falando do reino das trevas, tá bom? Não estou falando do reino das trevas. Existe um outro reino além do reino de Deus, que não é necessariamente o reino das trevas. Então, eu quero compartilhar com você sobre os reinos do povo de Deus e o seu rei, o rei do povo de Deus. Agora, eu quero começar dizendo para você que hoje, todos aqueles que vêm ao Senhor Jesus, que vão se encontrar com o Senhor Jesus, né? Você está vendo aqui no nosso banner, aqui, está com a imagem, né? Representando, né, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que vêm ao Senhor Jesus Cristo, eles podem desfrutar daquilo que Jesus Cristo é. Como assim? Quantos aqui creem que o Senhor Jesus Cristo é o rei, rei dos reis? Amém? Por que a Bíblia diz que ele é rei dos reis? Porque ele vai reinar sobre outros reis. Então, aqueles que se aproximam do Senhor Jesus Cristo, que se apegam a ele, fazem aliança com ele, se conectam com ele, se dedicam a ele, essas pessoas que se aproximam do rei, o que acontece com elas? Elas ganham as características do rei também. Então, se você se aproxima de um rei e ganha as características de um rei, o que você acaba se tornando? Um tipo de rei também. Entendeu isso? Por isso que Pedro, lá 1 Pedro capítulo 2, depois você pode conferir, está escrito o seguinte, que nós somos, aliás, né, Pedro dizendo, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Ou seja, nós somos sacerdotes da realeza. Entende? Nós somos reis e sacerdotes, diz Apocalipse 5 também. Reis e sacerdotes. É isso que nós somos. Então, com quem você se conecta, você ganha a realidade daquela pessoa que você se conecta. E não é diferente em relação ao Senhor Jesus Cristo. Na verdade, em relação ao Senhor Jesus Cristo, isso é tudo muito mais poderoso. Alguém pode dizer amém? Você foi chamado para reinar também. Você é um filho do rei e ele é rei dos reis. Porque esses outros reis somos nós. Ele é o rei e nós reinamos. Veja, Paulo também diz lá em Romanos capítulo 5, que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, quando você recebe a graça de Deus, o favor de Deus, você entende a obra consumada de Cristo Jesus, a nova aliança, amém? Não é uma questão de mérito, de merecimento, de se tornar perfeito. Não, não, não. Quando você recebe a graça, você crê que é pelo favor imerecido, você começa a reinar em vida. Você começa a não mais ser governado pela vida, ou governado pelas circunstâncias. Porque tem pessoas que são assim. Ele vive à mercê das circunstâncias. Se está tudo bem, ele está bem. Se está tudo mal, ele está mal. Agora, os que reinam em vida, eles superam as circunstâncias. Pode estar dando tudo errado, mas ele está em paz. É Jesus no barco, no meio da tempestade. Os discípulos apavorados, e agora? Vamos morrer, vamos morrer. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo no meio da tempestade, em paz. Isso é reinar em vida. Por mais que haja tempestade lá fora, ao redor de você, problemas, tribulações, muita coisa problemática, dando errado, e parece que só piorando, mas você está em paz, você está alegre, você está sorrindo, sem querer, e daqui a pouco começa a rir, por querer também, entendeu? Sem querer, depois fica alegre, feliz. Aí as pessoas até perguntam, rapaz, você está tão alegre, está tão feliz, o que foi? Está dando tudo certo? Aí você olha e dá rir de novo. Tá nada. E por que você é feliz assim? Pois é, rapaz, esse negócio de caminhar com Jesus é um negócio interessante. Rapaz, tem dado tanta coisa errada, tem tido tanto problema, tanta tribulação, mas eu estou em paz, estou feliz, estou alegre, estou vivo. Porque eu entendi, não é pelo que eu mereço, pelo que eu faço, pelo que eu deixo fazer, mas pelo que Ele já fez por mim, de uma vez por todas. Amém? Sou perdoado, aceito no amado, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, estou bem. Pode ter tempestade. Eu vou dormir em paz. Aleluia. Amém? Porque, irmãos, deixa eu te ensinar a dar uma resposta para algo que o diabo fala com todos nós aqui em algum momento. Todos nós. Porque tem coisas que o diabo ele fala com frequência. E o diabo fala conosco, na nossa mente, por meio de pensamento. Você acha que é só um pensamento na sua cabeça. Não é. É o inimigo falando. Isso é um poder que o inimigo tem. Tá bom? Não dá para te explicar hoje, não dá tempo. Mas veja. Quando vier um pensamento na sua mente, dizendo algo do tipo, tá vendo? Está dando tudo errado, olha o tanto de problema.
Olha o tanto de coisa que não dá certo. Olha que tribulação. E agora? O que você vai fazer? Você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Quando esses pensamentos ficarem, sabe, massacrando a sua mente, vindo, sem parar, parece de todos os lados, você fica até meio atordoado assim, fala, gente, é mesmo? E agora? O que eu vou fazer? E agora? É verdade, deu errado, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí, dê essa resposta. Você pode até gritar ela, se quiser. Se não tiver muita gente perto de você, o pessoal não pensar que você é desequilibrado, né? Se você estiver meio sozinho, grita, amém? Mas se você estiver com gente perto, você fala baixo, ok? Fica a dica, tá bom? Porque senão o povo vai pensar que você, né? Enfim. Aí você vai falar o seguinte: sabe o que eu vou fazer? Aí você pode falar alto, porque é o inimigo que está falando na sua cabeça, te acusando, te condenando. Ele é o acusador. A Bíblia fala em Apocalipse que ele acusa os irmãos de dia e de noite. De dia e de noite. Ele trabalha 24 horas. A equipe dele é grande, não para não. Entendeu? Você trabalha 8 horas por dia, o diabo é 24. 24 por 7, não para. Só acusando, só condenando, só te atribulando. Esse é o trabalho do diabo. É isso que ele faz. Aí quando você tiver, o que você faz? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí você vai falar, já sei o que eu vou fazer. Né? Você pode até ficar olhando para os lados assim. Vai, tá vendo? Você acha que eu não sei, né, inimigo? Você está por aí, né? Vou te falar o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou descansar e confiar que só o Senhor é Deus. Quer saber de uma coisa, diabo? Tá, tempestade, voragem do mar, um monte de confusão. Eu vou tirar uma soneca e confiar que o Senhor é quem trabalha por mim. Porque se Ele é por mim, quem será contra mim? Ou como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, Paulo falou o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. A vitória te é concedida como favor. A vitória, ela não é conquistada por você. Não! O conquistador, o vencedor invicto, que venceu de uma vez por todas, ele já venceu todas as batalhas por você. Amém? Entende? Eu não estou dizendo que você vai parar de trabalhar, parar de fazer o que deve fazer. É claro que você tem que, sabe, responder às suas responsabilidades na sua família, no seu trabalho. Ok, tudo bem, mas sem tormento. Em paz, tranquilo, entendeu? Descansado. Isso é reinar em vida. Amém? Só que, eu quero te mostrar hoje, aí você fala, peraí, pastor, você estava falando de Davi, agora está falando de Jesus. É porque é o seguinte, existem algumas pessoas na Bíblia, alguns personagens, né? Na verdade são pessoas, né? Foram pessoas reais, de fato, que eles são chamados de tipos de Cristo. Isso é uma expressão que estudiosos da Bíblia há séculos criaram. São os tipos de Cristo. Os tipos de Cristo. Não é que essas pessoas sejam o Senhor Jesus Cristo, mas essas pessoas representam o Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? Porque Paulo, ele falou em Romanos que tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Ou seja, toda a palavra de Deus é sobre Jesus, eu quero dizer para você. Amém? Todas as vezes que você pegar a Bíblia para ler, sempre ore ao Pai, falando, Pai, me revela Cristo, porque a Bíblia serve para isso. Não para você se ver, mas para você ver Ele, enxergá-lo, desfrutá-lo, amém? Se relacionar com Ele. Então, Davi, que eu li sobre Davi e os valentes de Davi, ok? E Davi, ele era rei. Davi é um dos principais tipos de Cristo. É um dos principais tipos de Cristo. E eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de Mateus, ele é o evangelho mais judaico dos 4 evangelhos. É o evangelho mais judaico dos 4 evangelhos. Por que eu falo isso? Por várias razões. E uma das razões que eu posso afirmar que o Evangelho de Mateus é o evangelho mais judaico dos 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, é porque o Evangelho de Mateus é o único evangelho, único dos 4, que começa com uma genealogia, cujo propósito é convencer o leitor de que Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, ele é um descendente das 2 pessoas mais importantes para que alguém confirmasse que Jesus fosse o Messias aguardado. E aí, no Evangelho de Mateus, o evangelista, ele mostra 14 gerações depois de Abraão, e depois ele mostra 14 gerações depois de Davi. Ou seja, o que o evangelista Mateus está querendo convencer os seus leitores, especialmente os judeus? Ele está mostrando o seguinte, olha, Jesus é o Messias, sabe por quê? Porque ele é filho de Abraão e porque ele é filho de Davi. Esse é o motivo da genealogia de Mateus. Pode observar, a genealogia ela tem basicamente como se fosse 2 blocos.
é para mostrar que Jesus era descendente de Abraão, que veio antes, que é o pai da fé, o primeiro que creu, e que Jesus era o descendente de Davi. Porque Davi é o grande símbolo do rei que haveria de vir, que já veio e voltará. Tanto é que você lembra nos evangelhos, como é que as pessoas às vezes chamavam o Senhor Jesus Cristo? Os judeus, porque o judeu sabe disso. Todo bom judeu, ele sabe, o Messias, ele é filho de Davi. Ou seja, ele é alguém que vem como descendente de Davi, além de descendente de Abraão, é claro. Ok? E você se lembra nos evangelhos, eles clamando? Como é que, por exemplo, o cego mesmo, né, o Bartimeu lá clamou? Jesus, filho de quem? Filho de Davi. Então, Davi é um tipo de Cristo. O que isso significa na prática? Que quando você olha para a história de Davi, existem várias maneiras de você perceber a vida de Cristo, a história de Cristo. Só que Davi, ele teve um grupo de homens que se uniu a ele, que eram os chamados de quê? Que eu falei agora há pouco. Eles eram quem? Os valentes. Os valentes de Davi, não é isso? O Senhor Jesus Cristo também, ele teve um grupo, né, de homens, de pessoas que se uniram a ele. Eles se tornaram, né, acabaram sendo conhecidos como quem? Esses aqui, dessa parte aqui, ó. Eles são quem? Os discípulos. Amém? Só que existem vários paralelos que nós podemos colocar entre Davi e o Senhor Jesus Cristo. Um deles é o seguinte, vamos lá para 1 Samuel, capítulo 22 agora. Primeiro livro de Samuel, 22, verso 1. 1 Samuel 22, verso 1. Aleluia. 1 Samuel 22, verso 1. Está escrito: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Veja, aqui nesse trecho da palavra de Deus, nós estamos vendo as três características principais dos chamados valentes de Davi. Então, estes que se uniram a Davi, quais eram as três características deles? Eles eram homens em aperto, endividados e amargurados de espírito. Né? Isso aí está escrito no verso 2, né? Que nós lemos, o último verso aí. Ok? O 1 Samuel 22, 2. Né? Aí eu fico pensando, olha que coisa impressionante, porque quando você lê o restante da história, eu li com você no começo do culto, 2 Samuel, né, 23. Não foi isso? Foi isso mesmo, 2 Samuel 23, que já é o final da história. Mas agora eu estou lendo com você 1 Samuel 22, que é o começo da história dos valentes de Davi, ok? A gente está num livro anterior, né, mas a gente estava antes num livro posterior. E aí, a gente está vendo o começo da história desses grandes homens que se tornaram os valentes de Davi. E eu fico pensando comigo, se você fosse procurar emprego em algum lugar, será, né, que alguém permitiria essas qualificações para contratar alguém? Já pensou? Você vai lá na entrevista de emprego, senta lá na mesa lá do entrevistador lá, do pessoa que vai te contratar e tal, e ele pergunta para você, e aí, o que você pode me dizer? Quais são suas características principais e tudo? Aí você vai falar, não, eu sou uma pessoa que está em aperto. Aperto? Ah, que bom, está contratado. É assim que aconteceria? O que você acha? Sim ou não? Né? Imagina um outro cenário, né? Vai lá uma irmã na entrevista de emprego e tudo, chega lá na entrevista, né, e fala, aí senta lá, né, e tal, conversa com a pessoa, olha, qual que é a principal característica do seu momento atual que você poderia dizer que resumiria a sua história? Eu falaria, olha, além de ser uma mulher em aperto, eu estou endividada também. Ah, é? Muito bem, será contratada? Será que é assim que funcionaria? O que você acha? Sim ou não? De jeito nenhum. Qual que era a terceira característica dos valentes de Davi no começo da história? Amargurados de espírito. Meu Deus do céu, amargurado de espírito. Quando a pessoa já passou por tanto problema, tanta confusão, que está amargurado, está amargo. A pessoa está difícil de relacionar. Aí já pensou? Chega um jovem, primeiro emprego, vai lá com o entrevistador. Ah, pois não, e tudo e tal. E aí, jovem, o que você pode dizer a seu respeito e tal? Falei, não, é o seguinte, eu sei que é o primeiro emprego, mas eu preciso confessar, sou amargurado de espírito. Aí será que o entrevistador falaria para ele, que bom, estávamos procurando amargurado de espírito? Hã? Sim ou não? De jeito nenhum. Mas veja, meus irmãos, o que Deus fez? Pegou homens que ninguém queria pegar. Deus escolheu o que todos rejeitam. Deus fez com que se juntasse um grupo de pessoas que ninguém queria estar perto,
para formar o maior exército da história do povo de Deus. Até hoje os judeus falam a respeito dos valentes de Davi. Aí eu falei para você que Davi, ele na verdade, ele aponta para Cristo, um tipo de Cristo. Olha o que diz lá em João capítulo 1, verso 12. Coloque aí, por favor, Evangelho de João capítulo 1, verso 12. Esse aqui foi um dos primeiros versículos que eu coloquei as minhas filhas para memorizarem. João 12. Está escrito, vamos ler juntos o verso 12? Vamos lá? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Só que, o que está escrito no verso anterior? Volta para o 11 aí, por favor. Vamos ler o 11, vamos lá. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Isso aqui está falando sobre o Senhor Jesus. Jesus, ele veio para os judeus. Amém? Os irmãos estão comigo aqui, amém? Amém? Só que Jesus, ele foi aceito ou rejeitado pelos judeus? Rejeitado. Então veja, Davi estava na caverna de Adulão, porque ele estava sendo rejeitado por Saul naquela época e perseguido. O Messias veio, assim como Davi, e foi rejeitado pelos seus, pelo povo judeu. Davi foi rejeitado, acabou atraindo os rejeitados, não é? Quem rejeitado acaba chamando mais rejeitado para perto. E o Senhor Jesus Cristo? Ele foi rejeitado. E que tipo de gente que o Senhor Jesus Cristo acabou atraindo? Aqueles que muito rejeitariam. Eu sei que não é confortável e nem agradável a gente reconhecer, mas avalie comigo, seja sincero. Será que não tem muita gente que rejeitaria você? Ou até que rejeitou você? Será que o Senhor Jesus Cristo nos escolheu porque a gente é gente boa? Porque está tudo certo na nossa vida? Porque a gente só faz o bem? Ou será que muitos de nós não somos como os valentes de Davi? E de repente a gente poderia colocar na porta do prédio da igreja aqui, caverna de Adulão. Só entra homens em aperto, endividados e amargurados de espírito. Homens e mulheres. Entende isso? Então a igreja é como se fosse essa caverna de Adulão lá de Davi. Jesus foi rejeitado e aceitou os rejeitados. Aceitou, ele foi conhecido como amigo dos pecadores. Ou seja, amigo daqueles que erram, daqueles que falham, daqueles que fracassam, dos inconstantes. Entende? Então, por isso que é pela graça, não é pelo mérito. Porque nenhum de nós merecemos coisa alguma. E todos nós temos os nossos problemas, temos as nossas fraquezas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus, ele veio para a gente como eu e você. Amém. Ele veio para a gente como eu e você. Por isso entenda, a igreja não é para aqueles que são perfeitos. Você tem que vir a Jesus como você está. Não importa. Se como os valentes de Davi, está endividado, em aperto, amargurado de espírito, não importa. Só que um fato que nós não podemos ignorar é que Davi, ele era um matador de gigantes. Lembra da história? Ele matou um gigante, Golias. Depois que Davi surgiu, aqueles homens que se uniram a ele acabaram fazendo depois obras extraordinárias e se tornaram matadores de gigantes também. Amém? E vou mostrar para você um pouco dessa história. E a mesma coisa acontece com o Senhor Jesus Cristo. Por causa da nova e eterna aliança, aquilo que Jesus fez, nós agora podemos fazer também. É o que está escrito em João 14. Ele disse que obras maiores nós faríamos. Jesus curou enfermos, agora Deus pode usar você também para curar enfermos. Jesus expulsou demônios, foi instrumento de libertação de pessoas cativas. Você também agora é instrumento de libertação. Senhor Jesus espalhou a boa notícia da graça do Evangelho, de que todos agora podem ser perdoados seus pecados. Nós fomos chamados para espalhar também essa mesma notícia. Aquilo que Jesus fazia, nós fomos chamados para continuar fazendo. Aquilo que Davi fez a primeira vez, os seus valentes começaram a fazer depois dele. Amém. Mas, agora sim, depois de tudo isso, eu quero mostrar para você, primeiro, a respeito dos dois reinos, e depois, para finalizar, a respeito do rei. Brevemente. 2 Samuel, capítulo 23, verso 8. Coloca aí para mim, por favor. 2 Samuel 23, verso 8. Está escrito. Está molhada a água, né? Deu para perceber. Olha para cá.
2 Samuel, capítulo 23, verso 8. Hoje é culto de ceia, né? Só lembrando, a gente não tem trabalho com crianças. Eu desconfio que vai ter um bombonzinho aqui, no futuro, que eu não sei se já foi comido já, porque não tem nada aqui. É um negócio... Ah, o da manhã foi comido, mas o da noite não foi, não? Ah, tá bom, ok. Então as crianças aguardem, no futuro, haverá, futuro próximo, um bombonzinho aqui. Crianças de 8 a 80, é isso, né? Ou não? Ah, não, a faixa etária é outra. Ok. Olha para cá. 2 Samuel 23, verso 8, está escrito, acompanhe por favor ali. São esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe Bassebete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra quantos? Quantos, irmãos? 800. Irmãos, o pessoal da Marvel, esses filmes super-heróis, eles não sabem dessas, eles não leem a Bíblia. Porque se eles lessem, eles já tinham criado. Isso aqui que é herói, irmãos. E esse aqui é real, tá bom? Da Marvel é tudo mentira, você sabe, né? Não existe, amém? Ok? Nem Papai Noel também não tem, amém? Só para esclarecer as coisas, ok? Não fique frustrado, aqueles heróis não existem. Mas esse aqui existiu. Ele pegou a lança e foi contra 800 e resolveu o problema. 800. Isso é sobrenatural. Isso aqui é herói, né? Então, José Bassebete, filho de Taquemoni, principal de 3, este brandiu a sua lança contra os 800 e os feriu de uma vez. Como que é isso, meu Deus? De uma vez. Como é que é? Mandou o pessoal fazer a fila, atenção, 800, faça a fila que eu vou jogar a lança. Aí, vrá, foi. Não sei como é que foi, mas só sei que foi. Amém? Só sei que foi. Verso 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, enfrentou um exército inteiro, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Ótimo isso, né? O povo de Israel fugiu, Eleazar ficou sozinho, o exército dos filisteus veio na direção dele, Eleazar de certo olhou para trás, não tinha mais ninguém, só ele, viu o exército dos filisteus, que era um grande exército, tá bom? Lembrando que Golias era filisteu, então tinha gente grande lá também. Eleazar olhou para todo mundo e falou, pode vir. Enfrentou todo mundo. Resolveu, eliminou o exército dos filisteus. Aí o povo de Deus que tinha fugido olhou, viu os despojos, que eu quero te dar uma boa notícia, olha para cá, você que está em guerra, tem alguém que está em guerra aí, meu Deus do céu, em alguma área da vida? Guerra forte, parece que você está sozinho, cheio de filisteu contra você. Eu tenho duas boas notícias para você. Quem é que gosta de boa notícia no meio da guerra? Aleluia, então prepara, pega aí, olha aí. Primeira boa notícia, você vai vencer essa guerra. É a promessa, é o que Paulo falou, se Deus é por mim, quem será contra mim? É como Davi falou para Golias, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Entende? Quem quer esse incircunciso filisteu? Né? Então, primeira boa notícia, você vai vencer. Pastor, tem outra boa notícia? Tem. Presta atenção no que eu vou dizer, olha para cá, não perca isso. Toda guerra tem despojos. Entendeu? Toda batalha que você enfrenta, no final tem prêmio, tem recompensa. Você vai sair enriquecido. Existem grandes bênçãos por detrás das batalhas. Eu sei que no momento da batalha, da guerra, você fica desanimado, você fica querendo desistir. Fala, não, misericórdia, que canseira, que luta. Converti, sou crente, mas está um monte de guerra ao redor de mim. Não, desanima não. Primeiro lugar, você vai vencer. Segundo lugar, tem despojos. Por isso que o povo de Israel, quando viu Eleazar eliminar todo mundo, eles voltaram. Falou, e aí, Eleazar? Foi bom, obrigado, você ganhou sozinho, né? Foi bom. Eleazar, tem um monte de prêmio por aqui, né? Pode pegar? Aí Eleazar falou, pode, fica à vontade. Eles nem lutaram e ganharam os despojos. Sabe por quê? Porque esse Eleazar, ele representa o Senhor Jesus Cristo também. Nós somos o povo de Israel, que a princípio fugiu, mas voltou para receber a recompensa pela graça, porque a vitória é dada a você. E a recompensa também. Você está me entendendo? Só porque você crê, só porque você descansa. Vamos continuar o texto aqui. Meu Deus do céu, tanta coisa para falar, tanto pouco tempo para falar. Mas vamos lá. E aí, qual verso que eu parei? 11. 11 ou não, hein? É o 11, isso. 11. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Pôs-se Sama
no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Olha só, no verso 11, volta no verso 11 aí, por favor. Aqui está falando de um outro valente, Sama. O que ele defendeu? Ali está dizendo que havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Ouça com atenção que eu vou dizer para você. Sama defendeu algo que não parecia grande. Presta muita atenção no que eu vou dizer. É muito sério o que eu vou dizer, é verdade, não tenha dúvida. Ouça com atenção. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que uma pregadora maravilhosa, linda, extraordinária, pregou domingo passado aqui. Pastora Ludmila, aleluia, minha esposa. Amém? Se você não viu, perdeu. Mas está lá no YouTube, lá, né? Dá pelo menos você ouvir, né? O áudio pelo YouTube, porque não tem a filmagem, né? Você não pode desprezar as bênçãos que Deus tem te dado. Só que deixa eu te falar algo sobre essas bênçãos. Muitas vezes é só um pequeno pedaço de um campo de lentilhas. Parece que é pouca coisa. É pouca coisa. Às vezes, você que é líder de célula, a célula está pequena. É você e mais 2. Aí você fala, será que vale a pena dar a vida por essa célula? Insistir com esses irmãos? É só um pequeno pedaço de terra de lentilhas. É pequeno. Sama não via dessa maneira. Ele falou, peraí, se é herança do Senhor, se foi me dado, aquilo que a princípio pode parecer pequeno, tem valor, é precioso. E te digo mais, você que é líder de célula, inclusive, o anfitrião, né? Por mais que tenha uma única alma, uma alma já vale mais do que o mundo inteiro. Então o negócio já é grande demais, entendeu? Eu me lembro quando eu era líder de célula, eu passei por um processo de multiplicação, e pouco tempo depois, o pessoal da multiplicação da minha célula, tudo sumiu, desapareceu. Eu fiquei praticamente sozinho, eu e as cadeiras. Era um negócio muito difícil, desafiador. Eu orava pelas cadeiras, toda semana. Tudo dura de coração, né? Não queria converter, não. Orava, não acontecia nada. Estava lá, cadeira estática, né? Nem falava amém para mim. E aí, foi todo um processo. E eu estava me lembrando de outra coisa hoje de manhã também. Só que o que eu fiz nessa época da célula? Cheguei no pastor, ou no meu discipulador da época, e falei, olha, quer saber de uma coisa? A célula está pequena, não tem ninguém praticamente. Vamos fechar essa célula? Não. Eu fiz igual o Sama, peraí. Pode ser pequeno, mas esse é o meu campo de lentilhas. O pedaço de terra que eu recebi pode ser pequenininho, mas é meu, é herança do Senhor, então é precioso. Vou defender contra todos os inimigos. Vem, inimigo, você vê, não abro mão da minha herança, por menor que ela pareça. Você está me entendendo? Amém? Essa é a atitude dele. E eu estava dizendo para os irmãos, hoje de manhã, lá em Goiânia, quando eu era pastor de rede, lá acompanhava a rede, né, era uma rede de jovens, inclusive, o primeiro grande encontro com Deus foi a nossa rede que fez. Nós fizemos um encontro para 300 pessoas de uma vez só. Foi extraordinário. Aí todo mundo começou a conhecer, né, a nossa rede, né, o pastor Roberto, o encontro dos 300, muita gente, aquele mover de Deus e tal. Só que eles não sabem de uma história anterior ao encontro dos 300. Que foi um encontro com Deus que eu fiz, sabe para quantas pessoas? 8 pessoas. A chácara cabia 100 pessoas, só teve 8 inscrições. Isso foi antes dos 300, entendeu? Bem antes. Aí, eu estava esperando o pastor Luiz cancelar. Tipo assim, encontro pequeno, chácara grande, né? Um negócio desse, prejuízo financeiro, um monte de problema, e é pouca gente. O pastor Luiz falou, não vai cancelar não, vai fazer um encontro com 8 pessoas. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Não pude levar nenhum líder de célula, porque era pouca gente, teve que levar só os discipuladores para trabalhar. Porque não precisava de tanta gente para trabalhar, era pouco encontrista, né? Preguei o Peniel. Chegou o Peniel, sexta-feira. Eu falei, quem sabe de uma coisa? Eu resolvi dentro de mim. Eu vou pregar esse Peniel como se fosse um encontro de 300 pessoas. Cheio, lotado. Aí estava lá. O auditório estava cheio. Cheio de espaço vazio. Porque só tinha 4 cadeiras de um lado e 4 cadeiras do outro. Lotado de espaço vago. Um negócio impressionante. E eu pregando, falando tudo e tal. Aí mandei os encontristas para dormir. Foi tudo muito rápido, pouca gente, né? Chamei os discipuladores para conversar. Na sexta-feira à noite, após o Peniel. Fomos conversar. Falei para eles, irmãos, é o seguinte. E esse tudo cabisbaixo. Aquele sentimento de derrota, né? Enquanto pequeno, fizemos na descrição, tudo assim, tudo acusado, né? Eu falei, irmão, vai para cá, levanta a cabeça. Esse encontro vai ser o melhor encontro da nossa vida até agora. Aí eles olharam assim, falei, tadinho, pastor agora está perturbado, né? Agora já estava desanimado, agora perturbou. Eu falei, não, irmão, é o seguinte, nós vamos fazer o melhor. Coisas que nós nunca fizemos, nós faremos. A gente não tinha o hábito, sabe, de tirar foto, entregar uma lembrancinha, entregar, sabe, um monte de coisa que a gente nunca entregou.
As ideias todas surgiram no nosso menor encontro da história, lá em Goiânia, da rede que eu acompanhava. Eu falei, irmãos, vai ser excelente, vai ser extraordinário. O que eu estava fazendo? Estava fazendo como Sama. É um pedaço de terra, é um campo de terra de lentilhas. É pouquinha gente, mas é meu. Deus me deu, herança do Senhor, não abro mão, vou enfrentar todos os inimigos. Sabe algo sobre Davi? Davi ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, segundo o coração do Senhor. Eu não sei se você se lembra da história, eu não tenho tempo para te mostrar, meu Deus do céu, mas depois você pode procurar. Olha para cá, estou terminando, preciso terminar na verdade. Quando Davi se encontrou com Golias, não sei se você lembra da história, vou te contar, depois você confere, ok? Ele foi, na verdade, levar comida para os irmãos dele mais velhos, que eram guerreiros. Davi era um adolescente. Ele não tinha idade para ir para a guerra. Não podia. Aí o pai de Davi, Jessé, falou para ele, Davi, meu filho, faz o seguinte, leva um lanchinho para os seus irmãos e vai lá saber como é que está a guerra. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Então a pessoa tinha que ir lá para ver o que está acontecendo, ok? Lembra disso, não tinha WhatsApp, né? Porque hoje em dia você manda mensagem, como é que está a guerra? Ah, não, aí manda o áudio, né? Ah, tá bom e tal, ah, ok, amém. Põe figurinha, emoji e tal. Não, hoje é assim. Naquela época não tinha isso, tinha que ir. Aí o pai, preocupado com os filhos mais velhos, mandou o mais novo levar o lanchinho. Levou a lancheira lá. Aí Davi chegou, viu aquele alvoroço, né? O exército de Israel todo retraído, e tinha um gigante gritando todo dia lá. Tinha 40 dias que estava gritando gigante. Tem algum homem nesse exército capaz para me enfrentar? Se ele me vencer, vocês venceram. Se eu vencer, Israel foi vencido, provocando. Aí Davi chegou com a lancheirinha lá, um adolescentezinho no meio dos guerreiros, tudo grandão, fortão, tudo cheio de suas armaduras e tal. Aí Davi falou, e aí, o que está acontecendo? Aí Davi, pesquisando, tá, mas se o gigante for vencido, o que acontece? Aí fala para Davi, vai ter um prêmio, vai ter um presente. É mesmo? Que coisa interessante. Ah, é? E ninguém teve coragem de enfrentar? Não, não. Aí Davi pensando, oxe, uai, né? Não sei se Davi era pernambucano ou goiano, aí falei o oi, uai, e oxe, né? Uai, oxe. Eu acho que eu quero enfrentar esse gigante. Aí o povo olhou assim. Aí Davi tinha um irmão mais velho chamado Eliabe. Está na Bíblia isso, tá bom? Depois você confere. Eliabe quis envergonhar Davi. Sabe o que Eliabe falou para Davi? Falou o seguinte, olha, bem eu sei da sua presunção, Davizinho. Em outras palavras, eu sei que você é orgulhoso, arrogante, está querendo aparecer. Aí sabe o que Eliabe falou também para humilhar Davi? Na frente de todo mundo. O irmão mais velho de Davi, meu Deus do céu, era irmão de Davi, irmão mais velho. Davi foi levar lanche para o cara e o cara humilhando ele, o irmão dele. Aí Eliabe ainda completou dizendo para Davi, olha, vai lá cuidar das poucas ovelhas do meu pai. Está entendendo? Eliabe diminuiu o tamanho daquilo que era o trabalho de Davi naquela época. Davi era um adolescente, provavelmente ele tinha no máximo 16 anos naquela época, alguns dizem que talvez 14 anos. E o que o pai dele tinha dado para ele? Um pequeno rebanho de ovelhas para ele cuidar, que nem era dele. Eliabe estava dizendo, olha, o que você cuida é minúsculo, é pequeno. Você é um pastorzinho de pouquíssimas ovelhas. Volta lá. E essas ovelhas nem são suas, são ovelhas do pai. Mas olha para cá, meu irmão. Especialmente você que é da liderança também. Hoje pode parecer pequeno. Hoje pode parecer poucas ovelhas. Mas assim como Davi, eu e você fomos chamados para pastorearmos as ovelhas do nosso pai. Davi não tinha ovelhas, as ovelhas não eram dele, eram ovelhas do pai. E te digo mais. Alguém se lembra do argumento que Davi usou para convencer o rei Saul para enfrentar o gigante? Que ele teve que conversar com o rei. Ninguém queria deixar. Falou, gente, quem que é esse menino? Cheio de soldado, valente, profissional aqui, querendo enfrentar, com medo de enfrentar. Aí chega esse menino para enfrentar. Levaram Davi até o rei Saul. Sabe qual foi a conversa de Davi para Saul? Olha para mim aqui. Davi falou para Saul, rei, teve um dia que o leão quis pegar uma das minhas ovelhas, das ovelhas do meu pai. Saul teve um dia, Davi falando para Saul, que teve um urso que quis atacar as ovelhas que eu sou pastor. O que Davi fez? Está escrito na Bíblia. Davi matou o urso. Davi matou o leão. Ou seja, Davi arriscou a própria vida por um pequenino rebanho de ovelhas, por causa de poucas ovelhas. O que estou querendo dizer com isso, meu irmão? Era Davi, desde já, revelando o seu coração segundo o coração do Senhor. Você está me entendendo?
Por isso, meu irmão, não despreze o tamanho daquilo que Deus te deu. Pode parecer pequeno, mas vale a pena você enfrentar o urso, vale a pena você enfrentar o leão, vale a pena você arriscar sua própria vida. Faça como Sama, valorize a herança que Deus tem te dado, por menor que ela pareça. Amém? Vamos continuar. Então, esse grupo de homens aqui, então você viu Josebe e Basebete, ele enfrentou 800 homens de uma vez. Você viu no texto que nós lemos aqui também que Eleazar lutou até a espada ficar grudada na mão dele. Amém? Que é o que nós lemos aí em 2 Samuel, capítulo 23. Cadê? No verso... Cadê? Então, verso 10. 2 Samuel 23, verso 10. Isso. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. Olha para cá. Irmãos, naquela época do Antigo Testamento, a espada era algo físico, realmente para matar pessoas. Mas hoje, na nova aliança da graça, o símbolo da espada é a palavra de Deus. A Bíblia diz, em Apocalipse, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Eleazar, ele lutou, enfrentou tantos inimigos que a mão dele não conseguia se abrir para soltar ali, sabe, do cabo ali da espada. É como se a espada se tivesse tornado uma extensão da mão de Eleazar. O mesmo deve acontecer comigo e com você. Nós estamos tão apegados à espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que as pessoas, quando se relacionam conosco, elas sempre vão ser tocadas por algo da palavra, porque você foi apegado à espada. A espada se tornou um com você. Quando Jesus enfrentou o inimigo no deserto, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, o que Jesus fez? Ele estava apegado à espada do Espírito. Jesus estava sempre dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Essa é a nossa resposta. Essa é a nossa espada. Por isso se apegue à espada, não solte a espada, seja como Eleazar. Amém? Então, todos esses homens, né? Eu falei de José Basebete, que enfrentou os 800, Eleazar, que tinha a espada pegada à sua mão, Sama, que protegeu ali o campo de lentilhas. Estes homens, eles representam aqueles que são pelo reino, o reino de Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala assim, estes homens representam aqueles que são pelo reino de Deus. Ok? Então, esse é um bom grupo de se pertencer? O que você acha? Sim ou não? Sim. É importante você ser pelo reino de Deus? Sim ou não? Sim. Amém? É importante. Só que eu falei para você no começo da palavra que tem dois reinos. Tem mais de um reino. Estou falando de dois. Estou falando do reino de Deus. Aí você fala, pastor, qual que é o outro reino? Porque eu falei, né? Os reinos do povo de Deus e o seu rei. Qual que é o outro reino? Deixa eu explicar para você, lendo o verso 18. Coloque aí para mim verso 18 e depois o verso 27. Não, 37, né? Vamos lá, verso 18. Isso, verso 18 está escrito. Também Abisai, irmão de Joabe. Abisai era o que de Joabe, meus irmãos? Irmão, guarda esse nome, Joabe. Amém? Qual que é o nome? Joabe, isso. Guarda esse nome, não esquece não, daqui a pouco de voltar nele. Filho de Zeruia era cabeça de 30, alçou a sua lança contra 300 e os feriu. Está vendo? Um outro também herói, que lançou contra 300. Já é bom também, né? Não? De uma vez só. E tinha um nome entre os primeiros três. Agora vamos lá para o verso 37. Verso 37, por favor. Isso. Zeleque, Amonita, né? Depois, Naarai, Berotita, o que trazia as armas de quem, meus irmãos? Qual que é o nome que eu falei para você guardar? Joabe, ok? Né? E esse Naarai, ele era filho de Zeruia. Qual que era o trabalho de Naarai? Ele carregava as armas de Joabe, ok? Olha para mim aqui, por favor. Em toda guerra, aqueles que carregam as armas geralmente são jovenzinhos, pouco experientes na batalha, e por isso que o trabalho dele é o seguinte, é ajudar a carregar coisa. Não é para ele usar arma, ele carrega a arma para dar para o profissional, para o experiente, entendeu? Só que esse trecho que nós estamos lendo aqui é a lista dos valentes de Davi, você está me entendendo? É a lista deles. Então, esse Naarai, apesar de ser um carregador de armas, ele foi contado entre os valentes, ok? Só que
Tem algo que, se você for examinar a lista do verso 24 até o verso 39, falta um nome aqui. O nome de uma pessoa muito famosa na história de Davi. E qual que é o nome que eu falei para você se lembrar, para você guardar? Joabe. Depois você pesquisa com mais cuidado, não tem como eu mostrar muitas coisas para você, mas Joabe, ele era um general de Davi. Davi enviava Joabe para frente das batalhas resolver o problema das guerras. Esse era o trabalho de Joabe. Joabe era muito famoso na época do reinado de Davi. Entende? E estava sempre do lado de Davi, perto de Davi. Só que na lista dos valentes tem pessoas menores, menos influentes e até desconhecidas. Mas o Espírito Santo não permitiu que Davi citasse, para Samuel no caso, Joabe entre os valentes. Agora a pergunta é, como que Joabe, que era o mais famoso de todos, estava sempre junto do rei, fazia parte do povo de Deus, não foi listado entre os valentes de Davi? Alguma coisa errada aconteceu com ele. Ele era o general, ele era a pessoa, na verdade, até mais influente. A Bíblia menciona o escudeiro de Joabe, menciona outras pessoas conectadas com Joabe. Joabe só é citado na lista para explicar o relacionamento, mas Joabe não está dentro da lista. A Bíblia apenas fala pessoas que se relacionavam com Joabe, mas Joabe foi excluído da lista. Por que Joabe não foi incluído na lista? Veja, Joabe fez algo pelo reino de Davi. O que você acha? Sim ou não? Sim, ele era o general, como eu falei, ele era famosão, estava sempre conectado com o rei Davi. Só que qual foi o problema de Joabe? Eu vou te dizer. Joabe, na verdade, era rebelde. Ele fazia parte do reino, só que ele estava servindo pelo seu próprio reino. Entendeu isso? Vou repetir. É possível você estar no reino, mas servir como se fosse para o seu próprio reino. Então é possível alguém ser um filho de Deus, só que ele é egoísta. Ele vive para si. Ele é independente. Se ele está conectado numa obra onde tem liderança, ele é rebelde. Então imagine, vamos supor que o líder de célula fala para os irmãos da célula: irmãos, essa semana, todos os dias, nós vamos visitar alguém para chamar para a casa de milagres, que aconteceu ontem. Aí o membro da célula vai e pensa o seguinte: ele é da célula, esse membro da célula é da célula, esse membro da célula está realmente na célula toda semana, ele já foi batizado, ele é crente. Só que ele tem um problema, ele é como Joabe. Ele não quer servir o reino de Deus, ele quer servir o seu próprio reino. Aí ele é independente. Aí o que ele pensa? O líder mandou visitar as pessoas para levar para a casa de milagres? Vou nada, vou só mandar um áudio no WhatsApp. O que é isso? Joabe. Joabe faz parte do reino, só que ele serve o seu próprio reino. Você está me entendendo? Ele não está disposto a seguir direção. E sabe o que Joabe fez, que foi mais terrível? Não sei se você lembra da história, mas Absalão, que era filho de Davi, se rebelou contra o próprio pai. Provocou um golpe de estado contra o reino de Davi. E realmente tomou o reino. Só que aí Joabe, que era o generalzão, do exército de Davi, dos valentes, Davi falou para todo mundo: gente, não é para matar o jovem Absalão. O jovem Absalão é meu filho. Ele realmente se levantou contra mim, mas não o matem. Sabe o que Joabe fez? Matou Absalão. Desobedeceu a ordem que o rei tinha dado. O rei Davi. Entende? Esse é Joabe. Joabe. Então, existem aqueles cujo coração não é perfeitamente submisso ao rei, porque tem a sua própria iniciativa a respeito da obra de Deus. Veja, você pode fazer parte da família de Deus, mas, meu irmão, haverá um dia que aqueles que tiveram o coração segundo o coração de Deus vão começar a reinar com Cristo aqui nessa terra. Você está me entendendo? Amém. Haverá um dia que nós teremos recompensa para aqueles cujo coração foi semelhante ao coração do Senhor. Esses que vão receber a recompensa naquele dia e vão vir naquele dia: servo bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor. Esses são os que vão reinar com Cristo. Esses são os que serão arrebatados. E deixa eu te dizer mais uma vez, Joabe não representa alguém fora do reino. Ele apenas escolheu criar o próprio reino, sendo independente, desconectado,
rebelde, arrogante, orgulhoso, não aceita direção, não se conecta, quer fazer tudo sozinho. Não, vou fazer do meu jeito. Que conversa é essa de líder de célula, querer dar direção e falar como tem que fazer? Percebe? Isso é Joabe. Está no reino, mas não é pelo reino. Ele é pelo próprio reino. O reino do ego dele, o reino da alma dele, o reino do orgulho dele. Nós não podemos ser assim. Então Joabe tinha a função mais proeminente, era o mais famoso e certamente era o mais próximo do rei, mas o nome dele ficou de fora. Ele foi desqualificado para a recompensa, não foi contado na lista. É triste isso. Como que gente influente, conhecida, não tenho dúvida alguma, já estou terminando essa parte, queria chamar o irmão para o teclado aqui, por favor, para a gente já começar o batismo. Olha para cá, irmão, irmã, irmãos, não é porque alguém é famoso no Instagram, tem milhões de seguidores, é um influencer e fala da Bíblia todo dia, isso não significa que ele vai estar na lista dos valentes naquele dia. Você está me entendendo? Ele pode ser parte do reino, ele pode ser influente, pode ser conhecido, mas se ele é independente, arrogante, orgulhoso, não serve a um grupo, então ele não serve para a lista. Você está me entendendo? Amém? Deus vê até aquele que carrega as armas, até aquele mais simples, cujo coração é de acordo com o dele, e esse faz parte da lista. Amém? Então, falei para você daqueles que são pelo reino de Deus. Falei para você sobre aqueles que são por um outro reino, o seu próprio reino, como Joabe. Mas existe terceiro e último lugar para a gente encerrar. Está escrito em 2 Samuel 23:15. Coloque aí para mim, por favor. 23:15, no verso 15. Volta um pouquinho aí. Suspirou Davi e disse. Davi suspirou. Tá bom? Davi não pediu. Davi pensou alto. Sabe o que é pensar alto? É quando você fala uma coisa que era para estar só dentro da sua cabeça. Aí você acaba dizendo. Já viu? Aí tem alguma pessoa até perto de você. O que você disse? Você fala, não falei nada não. Aí que você percebe. Fala, eita, falei o que eu pensei. Era só para pensar e eu acabei falando. Né? Esse foi o caso de Davi. Davi suspirou e disse, quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Entendeu? Davi estava lá no calor da batalha. Ele só suspirou. Mas vamos continuar o texto aqui. Então aqueles três valentes, romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto à porta de Belém, tomaram-no e a levaram a Davi, e ele não a quis beber. Porém a derramou como libação ao Senhor, e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de vida, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os três valentes. Olha para cá. Davi estava no calor da batalha, talvez estava tudo muito quente, provavelmente ele estava bem suado, cansado. Ele só suspirou. Sabe aquela coisa? Rapaz, já pensou? Tomar agora daquela água que está lá no poço, na porta da entrada da cidade, ali no cantinho, tem um poço. Quando você está entrando em Belém, rapaz, lá tem uma água que sempre está fresca. Oh, que água boa. Seria tão bom tomar essa água. Eita, aleluia. Aí, os três valentes, que são chamados de os três primeiros, tá bom? Então, tinham os 30 valentes, tinham os três valentes, só que tinham os três primeiros, que eram os mais íntimos, ok? Eles viram o rei suspirar. O rei não mandou. O rei não disse, vai lá buscar minha água. Não, ele não fez nada disso. O rei só suspirou. Eles falaram, quer saber de uma coisa? Vamos lá buscar essa água. E aí esses três valentes entraram no exército lá do inimigo, correndo o risco de perder a própria vida. Entraram no território dos filisteus, porque eles estavam dominando lá Belém. Pegaram a água e levaram para Davi. E falou, Davi, veja, lembre-se disso. Davi está representando a quem aqui, meus irmãos? Quem? O Senhor Jesus Cristo, amém? Cristo Jesus. Só que o que Davi fez quando ele recebeu aquela água? Ele foi e derramou como libação, sacrifício a Deus. Não vou beber. Veja. Aí você fala, pastor, peraí, eles arriscaram a própria vida
para buscar água para Davi, e Davi jogou fora. Sabe por que Davi fez isso? Davi era um homem sensível ao coração de Deus. Davi percebeu que o risco que eles correram de perder a própria vida para pegar aquela água era como se fosse uma atitude de adoração. E a adoração, quem recebe é somente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Davi não recebeu. Davi falou: eu não sou digno dessa água. Essa água valeu o sangue daqueles homens. E o único digno de receber, qualquer que seja o sacrifício, é um só. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele derramou aquela água no ato de adoração a Cristo Jesus. Por que eu estou contando essa história? Porque é o seguinte: eu falei daqueles que servem por causa do reino de Deus. Eu falei daqueles que servem o seu próprio reino, que é Joabe, egoísta, independente, rebelde e arrogante. Mas agora eu quero te falar uma coisa. Existem aqueles que não são apenas pelo reino. Existe um grupo de homens e mulheres que estão no lugar mais elevado. São aqueles que são pelo rei. O negócio deles é o rei. O negócio deles é o amado da alma deles. Eles fazem tudo pelo rei. Eles enfrentam o exército inteiro de inimigo. Eles querem satisfazer o rei. Eles até servem no reino, mas eles viram o rei. Eles descobriram o rei. Eles enxergaram a beleza do rei. Eles adoram o rei. A vida deles toda em função de uma única pessoa. O rei. O rei. O rei. O Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? Por isso que desde já eu falo para você, o tema do nosso semestre que nós colocamos aqui é o seguinte: designados para estarmos com Ele. Coloca para mim aí em Marcos capítulo 3, no verso 14. Eu já estou terminando. Lembre-se que Davi aponta para o Senhor Jesus Cristo aqui. Não se esqueça disso. Davi aponta para Jesus. Como esses homens buscaram água para Davi, quiseram agradar o rei, eles foram colocados na posição mais elevada. Você está me entendendo? Se você quer agradar o rei, você vai ser colocado na posição mais elevada. Veja. Vamos ler juntos, somente até a palavra ele, aqui? Vamos lá? Só até a palavra ele, vamos lá? Então designou 12 para estarem com ele. Amém? A Bíblia está dizendo que quando Jesus chamou os discípulos, e foi assim que Jesus chamou os seus primeiros discípulos, e hoje Jesus tem mais discípulos. Quantos são discípulos de Jesus aqui? E a maneira que ele chamou os seus primeiros discípulos, está aqui a imagem, né? Representando esses discípulos, é a maneira que ele continuou chamando os discípulos de hoje. É como se Jesus fizesse uma lista. Está escrito aqui no Evangelho. Qual que é a primeira razão pela qual Jesus chamou os discípulos? Por qual motivo? Se alguém perguntasse, de repente os discípulos perguntassem para Jesus: mestre, por qual motivo o Senhor nos chamou? Qual que é o primeiro motivo? Para que o Senhor nos chamou? O Senhor nos chamou para servir no reino. O Senhor nos chamou para curar enfermos. O Senhor nos chamou para pregar a palavra de Deus. O Senhor nos chamou para expulsar demônios. Mestre, fala para a gente, o que é primeiro? Qual que é a primeira razão que o Senhor nos chamou? Primeiro lugar, Jesus vai responder: olha, sabe por que eu chamei você? Para você ficar comigo. É porque eu quero ficar com você. Só isso. Comigo? Imagina, meu irmão, muita gente não quer ficar com você. Reconheça. É na verdade. Nem eu quero ficar comigo muitas vezes. Só que não tem jeito, porque onde eu vou, eu estou lá, né? Como é que eu não vou ficar comigo? Não sei se você tem essa fase. Eu tenho, muitas vezes. Eu tento fugir de mim, na hora que eu chego lá, eu cheguei também. Aí, olha para mim. C.S. Lewis, certa vez, ele disse algo mais ou menos assim. Não sei se eu vou dizer a citação correta, mas ele falou o seguinte: mais do que todas as coisas que Jesus quer a seu respeito, é o seguinte: Ele te quer. Simples assim. Os discípulos foram designados para estarem com Ele. Depois, em segundo lugar, que está escrito para quê? E para os enviar a pregar. Olha para cá, meu irmão, minha irmã.
Não existe nada mais importante para o Senhor do que você estar com Ele. É uma questão de relacionamento, de intimidade, de amizade, de conversa. Veja, meu irmão, minha irmã, não transforme a sua vida com Jesus numa coisa simplesmente religiosa, somente uma agenda de compromissos. Não. Converse com o Senhor Jesus de manhã, de tarde, de noite, sobre tudo. Fale as suas coisas para Ele, reclame com Ele, fale para Ele quando você está com medo, quando você está triste, quando você está insatisfeito. Peça para Ele, fala tudo. Que você foi chamado mais do que qualquer outra coisa, simplesmente para estar com Ele. Estar com Ele. Veja, é muito bom nós fazermos sacrifícios pelo reino, mas nada se compara àqueles cuja motivação, na verdade, não é só o reino, é o rei. Eu faço pelo rei. Eu faço porque eu descobri que ele me ama. Eu faço porque o rei nunca vai desistir de mim. Eu faço porque eu sei que o rei nunca vai me abandonar. Eu faço porque o rei, ele conheceu todos os meus pecados, todas as minhas falhas. Ele viu tudo e assumiu no meu lugar o juízo, a punição, a maldição. Todo o prejuízo, dano, ele recebeu para que eu não recebesse. Ele fez tudo isso porque ele queria ficar comigo. Foi para ficar com você que ele fez isso. A Bíblia fala que quando Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário, o sangue foi derramado, o véu foi rasgado de alto a baixo. Sabe por que foi rasgado de alto a baixo? Porque o Altíssimo que rasgou. A gente gosta de lembrar que o véu foi rasgado, aí muita gente fala, não, é para a gente entrar na presença de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, quem que você acha que é mais rápido? Você ou Deus? Quem que você acha que é mais rápido para correr, postar corrida? Você ou o Senhor? Quem corre mais rápido? Aí eu te pergunto, o véu foi rasgado, o que você acha que aconteceu primeiro? Alguém entrou no Santo dos Santos ou quem estava lá dentro saiu? Quem estava lá dentro saiu. Quem rasgou o véu foi o Altíssimo, ele rasgou de alto a baixo, ninguém iria alcançar lá para rasgar. Sabe por que o véu foi rasgado? Porque Deus estava querendo sair de lá de dentro para ir ao seu encontro. Deus, Ele é o pai do filho pródigo. O filho pródigo estava lá distante, o pai saiu correndo para o encontro do filho. Você foi chamado mais do que mais nada, mais do que qualquer coisa, meu irmão, para estar com Ele. Amém. Fique em pé onde você está, por favor. Olha, Pedro, Tiago e João é um símbolo daqueles que eram pelo rei. Alguns são dedicados à causa da obra, do reino, estão envolvidos. Outros são dedicados ao seu benefício pessoal, como Joabe. Mas existe um último grupo, que é o grupo que eu quero que você faça parte, que nós como igreja sejamos parte. É o grupo daqueles que são dedicados ao rei, ao Senhor. A gente faz coisas no reino, mas a gente descobriu o rei. Amém. Lembra da história de Marta e Maria? Eu não vou ler com você, eu não tenho tempo. Marta fazia tudo pelo reino. Fazia ou não fazia? Fazia. Só que o que Jesus falou para Marta? Que Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, a única parte. Essa não seria tirada dela. Amém. E a boa parte é Jesus. É o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero chamar o pastor Adriano e o obreiro Marcos André aqui à frente. Nós teremos o batismo. Só que antes do batismo, eu quero te dar um minuto apenas por um instante, para você ajustar o seu coração. Feche seus olhos por um instante e fala para o Senhor Jesus Cristo: Jesus, eu não quero ser apenas pelo teu reino, mas conquista o meu coração mais uma vez, para que eu seja pelo rei. Amém. Fala para ele, feche seus olhos por um instante. Fala: Senhor, eu entendi que eu fui designado para estar com o Senhor. Você foi chamado para Ele. Você não foi chamado para fazer coisas, para realizar um trabalho. Embora você vá trabalhar, embora você vai servir como Marta, só que o mais importante é Maria. É como Maria. Maria certamente serviria como Marta. Só que Marta
não conseguiu adorar e se dedicar ao Senhor como Maria se dedicou. Por um instante, apenas fale para o Senhor. Amém? Apenas fala para o Senhor por um instante. Fala: Senhor, me ajuda a descobrir mais uma vez o teu coração. Fala: Senhor, eu quero me dedicar a Ti, ao Senhor Jesus, mais uma vez. Fala: Senhor, conquista o meu coração de volta. Fala: Senhor, eu não quero servir a mim mesmo como Joabe. Eu não quero ser pelo meu próprio reino. Eu quero servir o teu reino. Só que mais do que tudo, Senhor, eu entendi que eu fui designado para estar com o Senhor, para ser um com o Senhor, para ter um coração com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Se volte para Ele mais uma vez. Não importa o quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Tu és, Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. É Ele, é Ele. Eu encontrei o meu tesouro. O Rei é o seu tesouro, o Rei. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. A voz do Rei. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Oh, Jesus é o Rei. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste
bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Amém. Olha para cá. Nesse semestre inteiro, nós vamos estar falando basicamente sobre isso. Porque o céu só vai ser céu por causa dele. É porque ele vai estar lá. É ele que faz o céu ser o céu. Muita gente às vezes fica curiosa. Como é que vai ser o céu? Como é que vai ser o céu? O negócio é ele. Ele vai estar lá. Meu irmão, essa é a coisa mais importante da sua vida. Você redescobrir Cristo. E Cristo que é o verdadeiro tesouro. Ele que é o presente. É ele. Por isso, aplique-se a Ele, converse com Ele, relacione-se com Ele, desenvolva uma verdadeira amizade, intimidade com Ele. Fala para Ele sobre tudo, todos os dias, todas as horas, porque você foi designado para estar com Ele. Tem aqueles que são pelo reino de Deus, mas tem aqueles que são pelo Rei deste reino. Amém. Aleluia. Quero chamar aqui embaixo o pastor Adriano, juntamente com as irmãs, a dona Cleide e a dona Marli. Amém? Por favor, pode se aproximar. Os pastores estão aqui? Era para estar aqui. Pastor Adriano, o obreiro Marcos André. Chama aí a dona Cleide e a dona Marli. Nós vamos ter hoje o batismo dessas duas mulheres de Deus. Amém? Alguém acompanha aí a dona Cleide? A dona Marli? Pronto, pode ficar aqui junto. Ótimo, maravilha. Olha para cá, nós já estamos encerrando. A gente vai encerrar com esses dois batismos. Primeiro o batismo da dona Cleide e da dona Marli, e depois o batismo da Kaline e do Wellington, ok? Deixa eu só te dar um último aviso aqui. Eu vou orar por você, eu sei que o nosso horário é avançado. Vou orar, abençoando a sua vida. Se você precisa ir embora, amém, fique em paz, que agora nós vamos ter o último momento, que é o batismo, tá bom? Mas você, sim, a ceia vai acontecer depois do batismo, ok? Tá bom? Mas se você precisar de se retirar, não tem problema. Então, se você é familiar, amigo, conhecido, ou da célula da dona Cleide, da dona Marli, pode se aproximar da piscina, tirar foto, ficar bem pertinho aqui, não tem nenhum problema, amém? E da mesma maneira, quando for o batismo da Kaline e do Wellington, você também se aproxima da piscina para tirar foto, embora nós vamos ter as nossas fotos oficiais, amém? Deixa eu orar já, abençoando a sua vida, você que precisa de ir embora, amém? Mas logo depois do batismo nós vamos ter a ceia do Senhor, amém? Pai, no nome de Jesus, quero liberar a palavra de bênção, de graça, de favor imerecido sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu te peço para que o teu Santo Espírito possa marcar o coração, ó Deus, não apenas hoje nessa noite, não apenas nessa semana, ó Pai, não apenas nesse semestre, mas por todas as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa atrair os nossos corações para Ti, os nossos corações para Ti, que nós não sejamos apenas pelo Teu reino, mas que nós sejamos pelo Rei. Atrai-nos para Ti, Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos abertos. Ó Deus, dá-nos esse discernimento espiritual de que a verdadeira riqueza é Cristo, que não há bênção maior do que aquele que é o abençoador, o Senhor Jesus Cristo. Atrai-nos para Ti, que nós temos um coração apaixonados pelo Senhor e que nós sejamos conhecidos como aqueles que foram designados, separados para simplesmente estarmos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Então, se você precisa ir, fique à vontade.